eu tenho vários retalhos. Eu peguei vários retalhos que eu tinha, sobras, e fui recortando. Todos eles estão com a mesma largura, todos com 4 centímetros de largura. Primeira coisa que eu vou fazer é intercalando as estampas. Eu vou colocar direito com direito e costurar, arrematando no início e no final, fazendo uma tira bem grande, emendando esses retalhos. Dessa forma. Vou emendando todos eles. Agora que eu já emendei toda a minha tira com os retalhos, eu vou medir 25 centímetros e ir cortando as tiras. Vou cortar várias tiras aqui com 25 centímetros. Cortei uma e utilizo essa para ir cortando as outras. Detalhe, você sempre utiliza a mesma que você tirou primeiro para servir de medida, tá? Porque às vezes você corta e tira, vai tirando por outra, às vezes dá diferença no final. Então, você utiliza sempre a mesma. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve aqui no canal, porque aqui tem aula nova todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. E você não vai ficar fora de nenhum passo a passo novo, não é mesmo? Agora que eu já cortei todas elas, eu vou abrir as costuras, que ainda não precisa levar lá no ferro, pode deixar para levar no ferro depois. Você vai abrir, colocar frente com frente. O único detalhe é que sempre que você for costurar, você mantém todas as costuras abertas e vai emendar. Eu sempre mantenho a costura aberta, dessa forma. Meu gatinho te deu um presente, ele gosta de você. Ah, meu gatinho me deu um presente, que presente lindo, Você gatinho. deu dois presentes para o seu gatinho. Eu dei. Para o quê? Eu emendei dessa forma, vai ficar assim. Aqui do outro lado, Você como que fica comprou? com a costura aberta. Esse daqui depois, por último, eu levo lá no ferro pra passar, essa parte aqui. Então, por enquanto, eu só vou ir costurando dessa forma. Você comprou o gatinho um presente para o seu gatinho? Eu comprei um presente para o meu gatinho. Agora foi um presente. É dois presentes por quê? Por que 2 presentes? O seu gatinho te deu um presente, mas ali ele deu um presente pra você. E como fazer assim é o quê? Oi? É como fazer? É cuidando assim É. da mamãe, da gatinha. Você tá cuidando da mamãe? Da gatinha. Esse daqui é a mamãe gata. Ah. O filhote de gatinho. Meu amorzinho. Seu gatinho, ele então é o quê? Isso aqui se chama calcador. Tirou o novo por quê? Ah, eu tirei porque eu troquei, filho. Aquele lá é só pra costurar plástico. E esse aqui? Esse aqui é pra costurar quase tudo. É o quê? Esse aqui costura quase tudo. E onde está o seu novo? O branco está na gaveta da máquina. Eu quero ver. Eu quero ver. Pra eu o quê? Pra você ver. Pra eu ver. Já viu? Sim. De novo. Até tem um que não tem dois. Esse aqui tem dois, esse aqui também. Tem. Esse aqui tá, tem só. E esse aqui? É grandão. Esse aqui tem o quê? Esse aqui faz barulho como? Esse daí é pra costurar vivo. Esse aqui faz barulho como? O barulho dele é igual aos outros mesmo. O barulho dele não muda, não. Esse barulho da sua máquina? Não, o barulho da máquina não muda, não, filho. Não. E o barulho da sua outra? E o barulho da sua outra? Que não tinha esses bichinhos, esses dois bichinhos. O que não tinha esses bichinhos, a máquina antiga, Sim. também era assim. Também não fazia, não mudava o barulho, não. Qual é o barulho dela? O barulho dela era igual a essa daqui mesmo. E ela faz assim. É?
Faz assim? Faz. Não, não faz não. Faz não? Não, só faz assim. Faz assim. Ah, esse é o barulho dela? Mas essa aqui não é antiga, essa aqui. Não. E a caixa dela? E agora eu vou pegar outro E a caixa painel. dela? Esse daqui ficou com 20 de comprimento. Agora eu vou fazer a mesma coisa, unindo as outras tiras. Aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiras. Aqui já estão os dois painéis prontos. Eu vou levar lá no ferro, passar, abrindo essas costuras aqui do meio, que eu não abri ainda. Vou acertar, refilar para colocar os dois exatamente do mesmo tamanho. E vou estruturar ele aqui. Você pode estruturar com a manta R1, com a manta R2, com feltro, com nylon acoplado, com o que você tiver aí, para deixar essa peça aqui mais firme. Aqui, para facilitar a visualização, eu recortei a mesma medida que está lá do painel que a gente acabou de fazer aqui no papel. A medida de 24 por 20. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela aqui ao meio. Aqui tá com 20 de altura, então ficou com 12. Vou pegar, vou fazer um leve arredondado, vou utilizar essa régua com raio de 6. Para quem não tem a régua de cantos arredondados, eu vou deixar o link aqui da aula onde eu ensino a fazer essa régua, para você ter ela aí na sua casa e utilizar sempre que você precisar. Ou então você pode utilizar um pratinho que você tiver aí de arredondado. Dessa parte aqui onde eu acabei de fazer, eu vou medir aqui para cima 2 centímetros e vou riscar, unindo aqui, olha, do final dessa régua, aqui, o final desse arredondado, até esses 2 centímetros que eu acabei de marcar. Eu vou fazendo um leve disfarçado nele aqui. Vai ficar dessa forma. Ficou dessa forma. Aqui agora eu vou medir com a fita, dando a volta nele todo. Eu vou vir passando a fita dessa forma para medir. R$ 59 centímetros. Então, eu vou cortar um folho com 59 por 6. 59 centímetros por 6. Vou cortar ele uma vez no meu tecido principal estruturado e uma vez no meu tecido de forro. Eu vou também cortar nesse painel, né, nessa medida aqui, o meu painel, vou estruturar ele e vou cortar também uma vez no meu tecido de forro. Aqui eu já cortei, o meu acabou rasgando aqui, o gatinho pegou meu molde e acabou rasgando um pedaço. Mas como dá pra você ver, tá exatamente no molde que a gente fez. Eu cortei aqui, eu já estruturei o meu com a manta R1, tá? Eu vou colocar a minha etiqueta também. Eu cortei também 2 vezes no meu tecido de forro, o fole na medida, com a manta R1, cortei também uma vez no meu tecido de forro. Aqui eu vou posicionar a minha etiqueta no centro da minha peça. Eu vou dobrar o meio. E vou descer aqui 10 centímetros. Para quem ainda não tem sua etiqueta, eu te indico a aplicar etiquetas e recortes. Eles têm etiquetas mais lindas e com preço muito bom, preço super acessível. E eles enviam para o Brasil inteiro. Essa minha aqui é a etiqueta texturizada. O tamanho dela é 3x4. Mãe, agora a máquina nova igual a do Rui, ó, lá em cima. Tem que voltar pra Aqui eu marquei o meio da minha peça, dobrei, dei um pequeno pique nessa parte para marcar o meio. Mas um Em negócio cima e filtrando embaixo. água, mãe. Nossa, que legal, meu amor. O Do outro negócio lado a filtrou mesma água. coisa, em cima e embaixo. No fole também, eu marquei, dobrei ao meio e marquei, dei um pequeno pique. Agora eu vou começar a pregar. Vou colocar direito com direito, começando aqui pela parte do meio. A gente sempre começa a alfinetar dessa parte do meio, de onde a gente marcou. Que agora que ela já está toda grampeada, né, pregueada, eu vou passar a costura com um pezinho de máquina nela toda.
Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Pegar o outro painel e alfinetar para pregar ele também. Aqui eu já coloquei o clipe nele todo e vou passar a costura da mesma forma que eu fiz do outro lado. Aqui já está todo costurado. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu tecido do forro. A diferença é que eu vou colocar um bolsinho nela. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele ao meio, passar a costura em volta, deixando uma pequena abertura para desvirar. Eu vou desvirar. Eu vou passar uma costura, um pesponto. Que a abertura tá pra baixo. Vou pegar uma das partes do forro. Vou posicionar o meu bolso. Alfinetado. Vou passar uma costura em volta dele. Marcar o meio e pregar o fole do forro. Aqui já está todo alfinetado, né? Toda com os prendedores. Então, vou passar a costura da mesma forma que eu fiz com o tecido principal. Não vou deixar a abertura para desvirar, não. Vou passar a costura nele todo. Exatamente da mesma forma que a gente fez no tecido principal. Aqui eu já costurei todo o meu forro. E aqui vai ficar dessa forma. Vou colocar ele avesso com avesso. Que na verdade a gente vai posicionar ele dessa forma aqui para costurar. Então eu vou colocar o alfinete nele todo, prendendo costura com costura, para costurar em volta da boca toda. Que agora eu vou passar a costura em volta da boca toda. Para fazer o canal do zíper, eu cortei aqui a medida de 4 por 20 e um zíper de 25 centímetros. Eu cortei ele 2 vezes no tecido principal estruturado e 2 vezes no meu tecido de forro. Eu fiz aqui a marcação de 1,5 centímetro de um lado e do outro. Fiz uma pequena marcação aqui com caneta para pegar o meu zíper dessa forma aqui, olha. Eu vou começar a pregar ele daqui de cima e vou vir com ele até essa parte aqui, até essa marcação e vou sair com ele. Eu já vou pregar ele aqui para você ver. Eu vou vir até aqui, nessa parte aqui, nessa marcação, eu vou sair com ele pra fora. Dessa forma aqui. Então, o que eu faço? Agora eu venho com uma parte do forro, vou encontrar aqui, e vou passar a costura nessa parte toda até embaixo. Costurar dessa forma. E aqui, olha, eu tenho que colocar o meu zíper pra baixo, porque senão eu costuro ele junto. Vou passar a costura aqui, dessa forma. Costurado dessa forma. Eu posso cortar esse excesso. O cantinho também, pra não ficar tão grosso na hora que eu desvirar. E aqui você empurra o cantinho também. De um lado e do outro. Aqui eu vou passar um pesponto pra firmar esse tecido, dando a volta nele todo. Vou
Vou fazer a mesma coisa do outro lado também. Eu vou pegar nessa marcação de 1,5 cm e nessa marcação daqui para colocar tecido para cima. Vai vir até aqui e nessa parte aqui ele vai sair fora. E agora eu coloco ele pra baixo, coloco direito com direito. E aqui também eu virei ele pra baixo. E vou costurar. Aqui eu já marquei o meio também, dei um pequeno pique nessa parte. Vou fazer o acabamento aqui pro meu zíper não abrir. Peguei nessa tira que eu vou utilizar para fazer esse viés aqui da parte de cima. Essa de 3 centímetros de largura. O que eu vou fazer? Eu vou dar a volta. Aqui, ó, pegando direito com direito. Só encostar ele aqui do lado da cremalheira. Dessa forma, até aqui. Vou cortar. Isso aqui vai variar de acordo com o tamanho do seu zíper. Aqui eu estou utilizando o zíper grosso. Mas você pode utilizar o fino também, se você não tiver o grosso aí. Uma costura. Aqui agora eu dobro um pouquinho pra dentro e dobro fazendo um viés. Aqui já está feito o acabamento dessa parte. Agora eu vou colocar uma alcinha aqui também, uma argolinha, pra pendurar a alça grande, porque se caso você for utilizar a sua bolsa com a alça maior, é só você pendurar ela por aqui. Aqui eu cortei 2 retângulos, medindo 8 por 5. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele ao meio. Dobrar ao meio novamente, para fazer essa alcinha, dessa forma. Passar uma costura de um lado e do outro. Eu vou pegar uma argola, se você tiver meia argola também dá. Eu vou posicionar ele aqui na lateral, e aqui eu já vou pegar o tecido de forro também para costurar. Vou descer aqui 4 centímetros no meio dele, nessa parte. Ele vai precisar ficar dessa forma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui acima, costurando aqui, olha. A costura vai passar nessa parte, aqui onde está o alfinete. Pregado aqui pra baixo. Agora eu vou virar ele pra cima, pra passar uma outra costurinha nessa parte, prendendo. Um quadradinho dessa forma. Ficou assim por dentro. Vai fazer isso aqui dos dois lados. Aqui já peguei a alcinha dos dois lados. Agora eu vou vir com o meu zíper. Lembrando que ele sempre abre da esquerda pra direita. Vou encontrar ele dessa forma aqui, olha. Bem no meio. Nesse pique que eu dei. E vou posicionar. De um lado e do outro. Como você pode ver, é uma bolsa que é fácil de fazer. E fica maravilhosa. Uma peça para você fazer e vender bastante aí no seu ateliê também. Que agora eu vou passar uma costura em volta dessa parte. Dessa forma, vou colocar o zíper aqui pra dentro, porque agora eu vou passar um viés pra fazer esse acabamento. Com essa tira mesmo, eu vou dobrar a beiradinha. Eu cortei uma tira, ela nem está enviesada, é só uma tira reta mesmo.
Vou dobrar a beiradinha dela e começar a costurar. Começar nessa parte aqui do cantinho, costurar de dentro pra rebatê-lo pra fora, a distância de um pezinho de máquina. Agora eu vou virar, dobrar a beiradinha, fazendo um viés aqui pra rebater a minha costura. Aqui eu já coloquei os grampos na parte de cima toda. Você pode fazer essa parte aqui à mão ou à máquina, porque eu vou fazer ela à máquina. Aqui a parte de cima já está pronta. Agora eu vou colocar uma alcinha de mão. Essa alça de mão é opcional, caso você queira usar ela somente como tiracolo, né? Então eu cortei aqui a minha alça. Essa minha tem a medida de 3 de largura por 31 de comprimento. Cortei 2 vezes. Vou utilizar também essa tirinha. Vou dar a volta nela aqui, olha, sobrando 1 centímetro de cada lado. Então, esse acabamento aqui vai variar de acordo com o tamanho da sua alça. Eu vou cortar 4, que é um acabamento para cada cantinho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar direito para baixo, dessa forma. Envolvendo ele aqui, abraçando mesmo, dessa forma aqui. Vira ele aqui para baixo. Dobro encostando no final da alça e dobro novamente, fazendo um viés. Dessa forma, eu vou passar a costura aqui fechando. Desse jeito, a gente vai fazer nos 4 cantinhos. Aqui eu já alfinetei ela, eu medi 4 centímetros da lateral para dentro e posicionei a minha alça em cima da última tirinha, que tem 3 centímetros de cima para baixo, abaixo do viés. E a mesma coisa que do outro lado. 4 centímetros também da lateral para dentro e posicionei. Do outro lado a mesma coisa. E vou costurar. Aqui você abre o zíper e costura dessa forma. De baixo fica solto para não ficar grossa a costura. Costurei só em cima da alça. Fazer isso aqui em todas as alças. Aqui a alça já está toda presa, ficou desse jeito, do lado de dentro. Aqui na hora de fechar você pode deixar a parte final do zíper pra fora, ou então pode colocar ele aqui pra dentro, se você quiser. E esse foi o resultado do nosso passo a passo. Essa bolsinha maravilhosa pode ser utilizada como bolsa de mão, ou se você quiser você pode pendurar uma alça maior aqui, veja bem. Ela fica com um tamanho interno bem legal, que dá para você guardar bastante coisa. Aqui dentro possui o bolsinho separado, fechando a alça, fica dessa forma. Eu espero que você tenha gostado desse passo a passo. Se você gostou, já comenta aqui pra mim, que eu vou adorar saber. Se você ainda não é inscrita, já se inscreve aqui no canal também, para não ficar de fora de nenhuma aula. Muito obrigada, fiquem com Deus!